Tommy de volta, Ellie mordida, Baiacu chegando com tudo, Bill e Frank, Joel no hospital, saiu o novo trailer de The Last of Us e nesse vídeo faremos uma análise completa sobre ele. Então ó, vamos nessa! There's no halfway with this. We finish what we started. Fala pessoal, eu sou o Pedro e bom, toda terça-feira, a partir de agora, vai ter análise do trailer do próximo episódio de The Last of Us aqui no Good Nerd. Eu ainda não vi toda a série, tô vendo literalmente um episódio por semana para justamente fazer aqui esses vídeos. E já no próximo episódio, teremos os famosos instaladores, que aparecem bastante aqui nesse trailer. Ouvimos o grito de algum instalador no final do primeiro episódio, e só um PS aqui que eu não comentei no vídeo de detalhes, um instalador aparece ali no terraço e provavelmente o grito veio dele. E aqui nesse teaser vimos Joel, Ellie e Tess tentando não fazer barulho enquanto há um instalador ou mais ali perto deles. Os instaladores, diferente dos corredores e espreitadores, eles não enxergam, porém, em compensação, tem uma audição absurda. É tipo Demolidor nesse quesito, sabe? Então ele pode não te ver, mas se você fizer algum barulho, maluco, tu tá ferrado. Falando em não fazer barulho, mais pra frente nesse trailer, vimos uma cena que talvez é a continuação dessa cena do Joel, Ellie e Tess, né? Que aparentemente alguém fez barulho demais que não deveria, acabou atraindo o instalador e por isso ele está atacando ali o Joel e a Ellie. Mas voltando pro começo, a Ellie aparece perguntando pro Joel se ele já matou algum instalador ou infectado no geral, e o Joel vimos que sim, e de fato ele já matou, como vimos lá no primeiro episódio. E o questionamento que ela faz, se é difícil matar esses infectados sabendo que no passado eles eram pessoas normais, é bem interessante, né? O Joel, claro, tem experiência em matar infectados e matar pessoas também, mas pra Ellie tudo isso é novo. A Ellie nasceu durante a pandemia e foi criada nessas zonas de quarentena, então ela meio que não tem noção disso tudo, sabe? Vimos inclusive uma cena da própria Ellie maravilhada, vendo toda a paisagem ali dos prédios caídos. Falando na Ellie, um pouco antes, temos essa cena dela com a sua faca meio que brincando lá com o infectado que tá nos escombros, mas por incrível que pareça, ainda está vivo. E talvez nessa cena, a Ellie comece a ganhar um tipo de experiência matando os infectados, matando esse infectado especificamente. Mas nesse caso não é para se defender ou algo parecido, e sim para, quem sabe, acabar com o sofrimento lá do cara. Vimos também que o Joe prefere não ficar comentando sobre a sua vida, sobre o seu passado, sobre suas histórias, e tudo isso faz parte desse novo Joel, sabe? Após a morte traumática da Sarah, o cara se fechou por completo, evita criar relações, criar laços e se importar com outras pessoas, para, claro, não passar tudo aquilo que ele passou anteriormente. E como o Joe passa por um grande desenvolvimento e mudança aqui nessa história, né, desse início do Joe aqui com a Ellie pro final que acompanharemos ao longo dessa jornada, no jogo pelo menos, é algo bem interessante e pelo visto a série vai seguir esse mesmo caminho, que é uma notícia muito positiva. Mas bom, logo depois a Tess fala uma coisa muito importante lá pra Ellie. Ok, a Ellie é imune ao Cordyceps, mas isso não a torna imortal. Se vier vários infectados em cima dela para atacá-la de uma vez só, ela, claro, vai acabar morrendo. Ou seja, a Ellie precisa tomar cuidado. E eu acredito que teremos meio que uma cena da Tess mandando a real lá para Ellie, que o mundo fora da zona de quarentena é completamente diferente do mundo lá dentro. Nos próximos takes, vimos uma cena lá da Ellie com a Riley. Riley, que foi citada pela Marlene no primeiro episódio, que é uma ex-vagalume e também era a melhor amiga lá da Ellie, né? A Riley aparece na DLC Left Behind, que é uma prequel contando uma parte da história da Ellie antes dos eventos principais de The Last of Us, e também aparece na HQ Sonhos Americanos, que é uma prequel lá da DLC, sendo assim uma prequel da prequel lá de The Last of Us. Também tem essa cena dela aí, aparentemente um tempo após ela ser mordida, ser infectada e percebendo que por algum motivo ela é imune e não se transformou, né? Segundo essa tabelinha, a Ellie no máximo deveria ter virado uma corredor em 8 horas, mas por algum motivo isso não aconteceu. E aqui nesse primeiro episódio, 3 semanas após ela ser mordida, ela continuou normal, como se nada tivesse acontecido. E vale a pena dizer que, pelo visto, a Bella Ramsey vai atuar muito bem nessa cena. Outra coisa muito boa é o seu like, o seu joinha aqui nesse vídeo. Se você tá curtindo aqui essa análise, dá essa força, cara. Com um simples toque, você me ajuda demais, ajuda o canal e aqui esse vídeo. De coração, muito obrigado pela sua ajuda.
Depois temos um take do Bill falando com Frank. Bill e Frank, que são aquelas pessoas que se comunicam com Joel através de músicas no rádio e tal, que foram referenciadas lá no primeiro episódio. O Bill aparece falando pro Frank que não há amigos nesse novo mundo e que as pessoas não são confiáveis. Também, pelo visto, teremos uma dinâmica bem interessante envolvendo Bill e Frank, com talvez o Bill sendo aquele cara mais cuidadoso, mais receoso, enquanto o Frank tenta ser mais gentil, receptivo com os outros, tendo esse contraste bem interessante, sabe? E falando no Frank, também tem essa cena dele, acredito eu, no começo da pandemia. Toda a relação do Bill e do Frank chega a ser comentada no jogo, mas não é explorada, mas a série aparentemente vai fazer isso. E talvez a série aproveite essa brecha dessa mudança e mostre o ponto de vista do Bill e do Frank do começo da pandemia lá do Cordyceps, coisa que também não tem no jogo e seria única aqui pra série, né? Trazendo talvez novas camadas e novos elementos que aqui pra história seriam bem interessantes. Também tem esse take do Byaku, que é um estágio bem mais avançado de infectado, que já tinha aparecido anteriormente, e vendo esse novo trailer, eu tenho uma teoria, já que aparentemente vai ser diferente do jogo. Relembrando, eu por enquanto, quando tô fazendo aqui esse vídeo, só vi o primeiro episódio, beleza? Bom, se vocês analisarem, atrás do Byaku aparecem algumas casas pegando fogo, e olhando novamente para essa cena do Bill, a arquitetura dessa casa atrás do Byaku parece muito com a da vizinhança do Bill. Será que aquele ataque do Byaku é na vizinhança do Bill? E digo mais, será que o Bill, após ser atacado por Byaku, ou saber que tem um Byaku ali perto, mandou uma mensagem pro Joel, como vimos no final do primeiro episódio, de problema pro Joel em nenhuma hipótese, ir até o Bill porque ali tem Byaku, tem instalador, ou seja, tá dando ruim? Mano, ligando os pontos, faz sentido? O episódio do Bill é o terceiro episódio, e quem já viu toda a série está falando que esse terceiro episódio é um dos melhores episódios já feitos de uma série de televisão. Então, sendo honesto, o hype, ó, tá lá em cima. Logo depois, vimos um take que parece ser da Kathleen, que é a líder dos saqueadores, uma personagem nova aqui na série, que não tem no jogo. Durante a CCXP, o Craig Mazin, que é o produtor, roteirista e diretor aqui da série The Last of Us, contou que aqui na série conheceremos muito sobre a Kathleen, que ela é uma personagem bem complexa, não é uma vilã, embora tenha atitudes questionáveis, mas tem motivações muito boas e que tudo isso será muito explorado e aprofundado aqui na série. Confesso que estou bem curioso para saber como tudo isso vai ser explorado, desenvolvido, e quando for claro, eu vou comentar na análise desse episódio aqui no Good Nerd. E depois encontramos o Tommy que tá sumido atualmente aqui na série, afinal o Joel tá procurando ele, e o Tommy aparece em um local com neve, o Tommy tá de bigodinho, né, ele reencontrando o Joel e tal, e pelo visto teremos uma baita cena bem escrita chegando por aí. Enquanto o Tommy falava isso, vemos um rápido take do Henry e do Sam. Aqui na série, o Sam será surdo, assim como o ator que interpreta ele, coisa que não tem do jogo, e vimos o Henry conversando com ele através da linguagem de sinais. Logo depois tem essa cena do Joel metendo a porrada em alguém ou em algum infectado, e a cena final do trailer, que é bem tensa, é o Joel com uma arma no hospital. A parte do hospital é uma das partes finais do primeiro jogo, então quem tinha alguma dúvida que a história do primeiro jogo completa ser adaptado na primeira temporada, tá aí a resposta. E essa fala da Ellie, não há alternativas pra isso, vamos terminar o que a gente começou. Meu amigo, eu joguei o jogo, então claro, eu tenho uma noção do que ela está se referindo, mas se você não jogou, se preparem para muita tensão e também para muita emoção. E aí, qual parte da série você está mais ansioso para poder assistir? Deixa aqui nos comentários. Curtiu o vídeo? Deixa um like e o joinha que de coração me ajuda demais. E se você é novo, se inscreve no canal e ativa o sininho. E também confere aqui na descrição o review do primeiro episódio de The Last of Us e também um vídeo de detalhes, de um trabalhão, e o vídeo tá excelente. Eu tenho certeza que você vai gostar. Mas foi isso e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!